vai acontecer apesar de governos e não por causa de governos. Isso vai acontecer puramente por questões econômicas. Bem-vindos, makers, entusiastas, curiosos e... Tony Seba de novo. Parte 2 agora, hein? E aí, João? Muito preocupado com essas previsões de futuro aí que a gente falou? Se nada chegar até meus 80, 90 anos, depois não vai ter como me preocupar mais, né? Tá, gente, vamos lá. Vai, só terminar que eu já recapitulo aqui. Não, já tô mais... Aliás, já estou mais apaziguado com o tema. Vamos continuar, vai, porque mais assustador do que já tá não vai ser, não. Tá. É o seguinte, ó, bom, o Tony Seba, esse cara aqui, ele é, recapitulando para quem não sabe, ele é um cara que, opa, não são esses caras aqui, são esses caras aqui. Ele estuda essa questão de disrupção, né, tecnologias que fazem disrupção no mercado, e no episódio passado a gente discutiu mais sobre essa questão das disrupções tecnológicas, por que acontece, qual é o efeito dela, quais são as causas, né, e só para passar rapidinho, a gente falou lá da questão de como os cavalos foram substituídos pelos carros em apenas 20 anos, né? E o carro foi uma disrupção e mudou totalmente o transporte. E a gente chegou a comentar que ninguém espera isso, porque é tão rápido que até os estudiosos, experts, entre aspas, eles não conseguem prever. Geralmente as curvas são essas curvas em S aqui, né, que eu até estou mostrando aqui na tela, que de repente as pessoas adotam aos poucos e de repente, bum, tem uma porrada lá de adoção, né? E tá chovendo aí, João? Tá. É o barulho da chuva aí. É porque tá dando pra ouvir daqui. Deu pra ouvir? Tá dando pra ouvir. Pera aí, deixa eu diminuir então. Não, desliga aí, dá uma... Olha que nojento, olha lá, ele vai desligar. Não, desliga do jeito legal, pô. Então, pera aí. Eu vou... Tá me ouvindo? Tá bem alto e bom som. Alexa, pare. Olha lá. Minha esposa fala que eu só comprei a Alexa porque eu tinha que ter alguém em quem eu pudesse mandar, né? Lógico. Você não pode mandar nos seus filhos, você não pode mandar na sua mãe, na sua esposa, você tem que ter alguém. E hoje, para não dar processo, tem que ser uma máquina. Então, Alexa, essa tecnologia, Alexa tá dentro do inteligência artificial que a gente até discutiu que pode ser uma disrupção, provavelmente vai ser uma disrupção muito forte no futuro, né? Sim, com certeza. E só para continuar, então a curva de custos de tecnologias. Então, por que essas coisas acontecem? Porque a tecnologia, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando cada vez mais barata. E até que chega um ponto que uma certa tecnologia fica tão barata e tão melhor para as pessoas que ela substitui assim de forma drástica as outras, né? Que é a questão lá do carro. A gente comentou do iPhone, né, dos smartphones, como eles dominaram o mercado. E a gente depois no final dessa questão de disrupção, a gente citou 13 que o Tony Seba acha que são as 13 tecnologias que ele tem interesse em investir, né? Porque ele é um investidor, tá? E agora a gente vai continuar para a sequência dos estudos dele, que é quando ele foca na questão da... E tivemos um invasor aqui. Peraí, deixa eu tirar. No episódio passado tinha que tirar o gato. Esse episódio tem que tirar o Giovanni, peraí. Quem tem filho na pandemia sabe como é que é. Próximo episódio, Letícia passando, vai ser retirada do recinto. Acompanhe. E, bom, então agora a gente vai entrar na sequência, né, do que a gente falou no episódio passado. Eu não vou falar quais são as 13 tecnologias, eu vou forçar você a assistir o episódio passado para poder saber o que é. Voltando aqui, vamos lá. O tema de hoje é disrupção limpa da energia e transporte. Tá? Aliás, isso aí é o título do livro dele de 2014. E ele tem sido a tese dele desde então, desde que ele começou a divulgar esse material. Ele tem um canal no YouTube lá, Tony Seba. Tem também o Rethink X, que é
é o grupo de estudo dele, que vale muito a pena dar uma olhada, é que o material é em inglês, mas vale muito a pena, é muito interessante, de verdade. Uma disrupção que devia acontecer é essa aí. O quê? Da gente começar a usar o inglês. Disrupção de cultura, começar a estudar. Ah, tá, em inglês. Inglês ajuda bastante, de verdade. Quem sabe inglês... Essa sacada vai ser poucos que vão pegar. Só quem assistiu o episódio anterior. Vamos lá, deixa eu só tirar um negócio aqui. Tá, ele fala assim, no livro dele, a base do livro dele é o seguinte, lembra que a gente, aliás, um ponto do episódio passado é que não só as tecnologias são disruptivas, né, os modelos de negócio também pode ser, que a gente citou o Uber, né? A gente citou mais algum outro? Netflix. A Netflix. Então, ele baseia o estudo dele em 4 tecnologias e um modelo de negócio, tá? Quais são as 4 tecnologias? Baterias, veículos elétricos, veículos autônomos e solar. E o modelo de negócio é o On-Demand Transport. Transportes no momento da demanda, seria mais ou menos isso aí. Vamos começar com as baterias. Bom, baterias... Lembra que a gente falou lá do episódio passado da curva de redução de custo? Então, muita gente não apostava nas baterias, achava que não ia baratear muito, né? E aí, o que vem acontecendo? Ela tinha uma previsão de diminuir em 16% ao ano, né, o custo de baterias, num período, agora eu não lembro exatamente, eu não notei o que período. Mas assim, era uma previsão de mercado, aqueles vulgos especialistas achavam que ia diminuir. Não. A previsão desde o livro dele, desculpa, agora lembrei, é que fosse reduzir 16% ao ano. Lembra que o livro é de 2014, tá? E essa palestra que ele deu aqui é desse ano, não, ou do fim do ano passado. 2019, né? Não é? Não, acho que essa aqui eu acho que é 2020. Deixa eu só confirmar para não falar besteira. Aqui, ó. Foi publicada em 22 de abril de 2020, tá? Tem quase um ano de quando a gente está gravando aqui. Então, de 2014 até 2026 anos, a previsão é que ela baixasse de 16% ao ano. E a realidade foi que o custo diminuiu em 20% ao ano. Então, o custo de 16% ao ano já é uma redução bem rápida. Se eu for botar isso num gráfico para ver, ela é uma redução bem rápida. Só que 20% ao ano foi, inclusive, além, né, da previsão dele. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Eu não vou conseguir achar agora aqui tão rápido. Tá? E em 2014 tinham 3 megafábricas. Lembra? Você lembra dessa? Você ficou sabendo dessas megafábricas A mais famosa é a da Tesla, que era lá no deserto. Sim, a da Tesla eu lembro, a outra... Solo americano? Não, mundial? Não, mundial. Essa é uma questão mundial, não é só solo americano, não. Nas demais... Não sei, mas eu vou chutar que alguma delas está na China. Não, ele não chega a citar de fato onde estão, mas é que em 2014 tinham 3 megafábricas, tá? No pipeline, ou seja, tava para liberar a construção, né? Então isso aí dava o quê? 50 gigawatt-hora de produção. Em 2020, chuta quantas tem no pipeline? Ou tinha? Né? Mais que 100? Mais que 1000? Não, 121 megafábricas. De 2014 para 2020, em 6 anos, projetos de construção de 3 megafábricas para 121 megafábricas. Então dá para ver como é que explodiu, né, essa tecnologia aí. Para você que não conhece a mega fábrica, ter uma noção do tamanho, joga a mega fábrica da Tesla, só para você ter uma noção da dimensão, tá? Aí vocês vão saber o que é uma mega fábrica e uma fábrica convencional. O negócio é um absurdo. Não tem espaço no mundo para 121 mega fábrica. Não tem. Tá, e bateria, bateria dá pra gente trabalha com no breaks, né? Então a gente sabe para que usa utilizações. Ela é um acumulador de energia e serve para te liberar energia no momento que você precisa. Pensando em rede elétrica, quem que faz isso também? A rede elétrica, certo? Mas ela não é um acumulador, ela é um fornecedor instantâneo de energia. Só que qual que é o problema de uma rede elétrica? Ela é um uso ineficiente dos ativos. Por quê? Porque você tem aqui, imagina toda a fiação, toda
as usinas... A infra, né? Você tem toda aquela infra, tudo bem, a de distribuição e transmissão, ela está sendo usada naquele momento, o tempo todo, isso é verdade. Mas você pensa que não é uma, não são duas, não são 10 usinas hidrelétricas ou a carvão, que estão lá ligadas no sistema, né? São várias. Então, essas usinas vão sendo ligadas ou desligadas à medida que o consumo da população de um país está utilizando energia elétrica, né? Então, boa parte do tempo, muitas usinas não estão nem ligadas, elas estão paradas esperando serem acionadas. E isso é uma forma muito ineficiente de ativos, pensando do ponto de vista econômico, não é legal. Uma baita de uma construção, e aí depois quando esse cara vai vender no leilão, ele não vai vender barato esse preço do megawatt-hora, né, ou do quilo, geralmente é megawatt-hora que analisa a parte de geração de energia. Então acaba sendo bem caro, assim, do ponto de vista financeiro, manter esse sistema de rede de energia centralizada, né? O que uma bateria faz? Imagina que, ao invés de você ter uma usina hidrelétrica, por exemplo, você tem um banco de bateria, que num momento de baixa, à noite, assim, de madrugada, você carrega esse banco de bateria, e num momento de pico, ela libera energia. Qual que é o efeito disso? Ela achata a curva de demanda. Se você for pensar num gráfico assim, de horas do dia com a potência, né, vai ter um momento lá, já foi entre as 6 e as 8 aqui no Brasil, que era o período que o pessoal tomava banho de chuveiro elétrico, deu uma diminuída, agora tem 2 picos, né, que é mais ou menos depois do meio-dia, assim, onde está bem calor e o povo liga o ar-condicionado, no fim do dia que tem chuveiro elétrico e aumenta as luzes e tal. Então, se você tem bateria ligada nesse ponto aí, ela ajuda a diminuir, a achatar essa curva de pico. E o que ele vem estudando? Ele descobriu que as baterias, essas usinas, entre aspas, de bateria, né, elas achatam a curva de demanda, elas diminuem muito o preço de energia, porque é muito barato instalar um banco de bateria hoje em dia. Lembra que essa análise é Estados Unidos, tá? Não estamos falando de Brasil. E ela substitui aqueles ativos de geração na rede, ou seja, aquela usina de carvão que está lá no Rio Grande do Sul, só esperando ser acionada pelo operador nacional, como é que chama? ONS, Operador Nacional... esqueci o termo. É o órgão brasileiro que... Se bem que eu estava falando que a gente não estava analisando o Brasil, mas é o órgão brasileiro que despacha, assim, manda o despacho para a usina e fala assim, liga porque agora vai precisar de energia. Então ela fica lá esperando. Se você tem uma bateria na rede, essa usina vai ficar esperando o resto da vida, cara, porque ela não vai ligar mais, de acordo com os estudos econômicos dele. Porque ela é tão barato hoje em dia, mas tão barato, que as outras tecnologias não estão conseguindo competir com as baterias ligadas na rede. Um exemplo. Num estado que chama Austrália do Sul, a Tesla colocou uma usina, entre aspas, eu falo usina, mas é porque ela não gera energia, né? Ela acumula energia, de 100 megawatts, tá? Né, numa rede lá da Austrália do Sul. Isso é equivalente a 2% do mercado de um termo que é FCAS, que é Frequency Control e Ancillary Services. Na verdade, é um sistema que fica ligado na rede elétrica para corrigir algumas falhas, tá? Não é para queda de energia. Às vezes a qualidade da energia não está muito boa. Eu não sou muito especialista nisso, mas pelo que eu entendi é isso aí, tá? É um filtro gigantesco, né? É um filtrão, exatamente. E aí, incapacidade, assim, 2% do mercado em capacidade. Então, esses 100 megawatts era 2% da capacidade instalada desse serviço aí do FCAS. Quando chegou o momento de acionar isso aí, pelo fato de ser uma tecnologia de bateria e não outra tecnologia, instantaneamente ele virou 55% da fatia de mercado. Ou seja, não é que assim, não é que no momento que precisar, todas essas usinas vão entrar ao mesmo tempo, ele vai fornecer 2% do serviço. Na verdade, é meio que um leilão, assim, quem conseguir assumir o melhor, assume de forma mais rápida, né? Então, com aqueles 2% de capacidade, eles conseguiram 55% da fatia do mercado e derrubou os preços de venda de energia em 90%. Então, esse é o impacto de uma tecnologia dessa, de uma disrupção. Muitas outras formas de geração de energia não conseguem mais competir com isso. Tá? Aí é um dado legal, que é como se fosse comparar o carro elétrico com o carro a combustão. Essa usina conseguiu ir de 0 a 100 megawatt-hora em 140 milissegundos. Imagina que dá um problema na rede elétrica, precisa acionar alguém, um filtro para entrar e corrigir esse problema.
Então, o banco de bateria de 100 megawatts conseguiu ir de zero, desligado, até a capacidade total dele em 140 milissegundos. Tá? Chuta o quanto isso é mais rápido do que uma turbina a gás, por exemplo. Vou chutar lá na casa dos milhões, porque 140 milissegundos é pouquíssimo tempo. Não chega a ser milhões. Mas é 100 vezes mais rápido. Ó, 140 vezes 100 dá o quê? 14 mil dividido por 1000. Então, no momento em que um banco de baterias desse demora 0,14, é isso? 0,14 segundos, uma turbina a gás demora 14 segundos para entrar. Então, vamos contar 14 segundos? 1, 2, 3, 4, e energia elétrica, 5, 6, lá ferrada, 7, 8, ó, já até irritou contar até os 14, nem terminou, não chegamos na metade. Então, é isso que uma disrupção tecnológica faz, tá? Esse tipo de coisa. Bom, pensando no bateria na energia elétrica, tá? Elas já são já são muito mais competitivas em serviços auxiliares. Elas já são, porque quando eu digo já são, é que tem lugares no mundo que já estão usando essa tecnologia para fazer esse tipo de serviço. Já são mais competitivas em controlar picos de energia, que é aquela história que eu falei lá do ar-condicionado e do chuveiro elétrico, e é uma questão de tempo para elas assumirem a capacidade de fornecer a carga base dos sistemas de energia elétrica. Só para ver o impacto desse negócio aí, tá? E aí, a título de curiosidade, 4 projetos de bateria de armazenamento foram tá certo. Já tem em andamento, agora eu não lembro, eu anotei aqui CPUC, acho que eu anotei errado, eu não lembro onde é, esqueci de anotar onde é, mas tem um lugar aí no mundo que já está substituindo 3 plantas a gás natural. Não, eles estão substituindo, não é que eles vão deixar de construir. Já tirou. Eles estão descomissionando uma planta de gás natural para colocar 4 projetos de bateria de armazenamento. Né? E o mais legal, uma planta de baterias dessa, que é de 250 megawatts, ela consegue ser entregue em menos de 3 meses. Então, quanto tempo demorou para instalar a polêmica usina de Belo Monte? Não sei nem se está pronta, hein? Tá na casa dos anos e falta muito para concluir ainda. Eu não sei atualizado, mas... Tá na casa de mais de ano já, que não sai do... Esse tipo de impacto que esse negócio faz. Baterias. Beleza, o próximo, a tecnologia disruptiva. Veículos elétricos. Agora o João vai... Não, é que assim, eu vou dar eu tô dando um ponto de vista mais econômico aqui, né? Mais macro, né? Depois a gente já tá planejando fazer um episódio de veículos elétricos. Só disso aí, isso aí. Pra falar da tecnologia em si. Mas vamos lá, eu vou entrar nos pontos aqui, depois a gente explica no outro episódio a mais. Melhor. Veículos elétricos, eles são 10 vezes mais... Lembra que é sempre Estados Unidos, tá? Ou países desenvolvidos, a gente ainda não está nesse ponto. Veículos elétricos são 10 vezes mais baratos para recarregar, considerando uma base de quilometragem rodada. Ou seja, o seu carrinho aí 1000, econômico, pensando em reais por quilômetro, um veículo elétrico já é 10 vezes mais barato para recarregar. Tá? Dependendo do mercado. Isso aí é uma média. E lembra que estudando muito mais o mercado americano. Tá. Isso, hoje, porque se você tiver melhoras em software, na eletrônica de potência, sim, e o redesign dos veículos pode aumentar para mais do que 10 vezes. Um veículo a combustão não vai conseguir ser mais eficiente hoje, daqui para frente. Nunca. Marginalmente vai com redesign, alguma coisa assim. Mas a ponto de recuperar esses 10 vezes, não tem mais chance. Não tem, essa tecnologia já está esgotada. É fisicamente impossível, Luciano. E é fisicamente possível, exatamente. É fisicamente possível. Porque eu não sei se eu anotei aqui, mas tem o ciclo de Otto, que é o ciclo que dita o rendimento teórico de um motor a combustão.
E ele é baixíssimo, o ciclo de Otto. Eu acho que é abaixo de 40%, alguma coisa assim. Um teórico perfeito, tá? Porque o carro não chega nem perto disso. Eu sei então não dá para um carro a ciclo de combustão ser muito eficiente. Não dá, é fisicamente impossível. Eu sei que sem partículas de energia você aproveita apenas 8 ou menos na roda. O veículo é a criação do homem mais ineficiente que já existiu. É basicamente isso. Não estou falando mal de carro, tá? Porque eu sou um fanático. Porque a gente depende de carro. A gente não dá pra falar, não dá pra cuspir no prato que comeu também. Vai vir uns haters aí falando que... A gente pensa pra frente, porque assim, pô, por que não melhorar? Se a gente tem o conhecimento, tem a capacidade, por que não melhorar? Então a gente tá olhando pra frente, é uma questão disso. Sim, e o nosso foco aqui é de economia, não de purismo e gosto. Seguindo lá o estudo do RethinkX, que o Tony Seba é o chefão lá. Combustão interna versus veículos elétricos. Agora o João vai pirar. Isso é uma briga nervosa. Combustão interna. O carro tem mais de 2.000 partes móveis. Isso aí. Enquanto que um veículo elétrico tem por volta de 20 partes móveis. Cara, é pelo menos 10 vezes mais barato de manter um carro elétrico do que manter manutenção. Um carro. Com certeza. E aí, se vocês repararem, tem esse 10 vezes lá no mais barato de recarregar, 10 vezes mais barato de manter. O Tony Seba bate nessa tecla. Toda vez que você tem uma coisa que é 10 vezes mais barata, bum, é disrupção. Então é mais um... Fala, o que é esse dois? Dois indicadores que veículo elétrico já é superior. Pode continuar aí. Eu só tô anotando. Acho que eu cansei de ficar em pé, porque o dia inteiro trabalhando em pé. Deixa eu ver se eu acerto aqui o microfone. Vamos lá. Seguindo. Uma coisa muito legal. Eu não sei, eu tô perguntando que eu acho que você conhece mais. Quanto que é a garantia de um carro normal? Quando você compra um carro zero, qual que é a garantia geral? 3 anos, básico. E geralmente é vinculado à quilometragem também, né? Você não pode fazer alteração física, você não pode fazer alteração de programação, e você tem que fazer todas as revisões na concessionária. E assim, básico, 3 anos. Quando você fala alteração, é o cara mexer no carro para fazer uma gracinha, né? É o cara colocar um... Não, esquece. Não. Imagina um cara que vai comprar e vai usar o carro direitinho. Tem lá por 3 anos. Deve ter uma quilometragem. A cada X quilômetros ele faz a revisão. E... Bom, você tem que seguir com os termos que a concessionária te dá, né? Mas a base é 3 anos. Agora o Tony Seba falou isso na apresentação dele, eu quero saber se é verdade, porque você que manja tá mais por dentro. Tesla. Infinitas milhas de garantia, é verdade? Você pode rodar que o carro está em garantia. O carro está em garantia, porque onde eles implicam, né, em bateria. Então, onde eles vão ganhar bateria no futuro? Aliás, onde eles vão ganhar dinheiro no futuro? Na bateria. Então, o que eles falam? Você vai ter seu carro aí 2020, daqui 10 anos seu carro vai estar atualizado com o software de 2030, vai estar em garantia e você só vai gastar com bateria. Então, não vai ter tempo. E pneu? O básico, pneu, freio, essas coisas. Mas assim... Mas o ponto é o seguinte, por que você acha que eles dão infinitas milhas de garantia? Porque não quebra. Também, mas eu entendo. Não quebra não, ele não dá defeito, ele pode quebrar, mas ele não dá defeito de fabricação. Não, isso não. Móveis. Ele não tem peças móveis, o motor elétrico é muito mais robusto, muito mais eficiente. Ele aguenta muito mais porrada, e assim, você vai comprar um Tesla, você vai deixar no mecânico da vila para fazer? Não, então o cara, tipo, ele não vai buscar outros mecânicos, outras manutenções, porque não tem cabimento. Ele falou, não vale a pena, eu vou comprar o original sempre, porque eu sei que é bom, eu sei que funciona, e eu sei que toda vez que eu precisar eu vou ter. Vida mais cultura. E aí qual é o impacto disso na vida útil? Pelos estudos dele, tem pelo menos 2,5 vezes maior de vida útil do que um carro. O powertrain é da Tesla também? Powertrain é o sistema de ignição, o carro a combustão motor e o Tesla os motores elétricos. Então ele fala que o powertrain tem uma vida útil em volta de 1 milhão de milhas. Lembrando que uma milha é 1,6 quilômetros, então é 1,6 milhões de quilômetros de vida útil de um carro desse. É de 3 a 7 vezes mais a vida útil de um carro
a combustão interna. Você já ouviu alguém falar que bateu 1 milhão de quilômetros rodados com carro? Isso só acontece com caminhão, e de verdade. Então, assim, o que ele quer dizer? Se seu carro tem um motor aí, ele vai durar 800 mil quilômetros. O Tesla vai durar de 7 a 8 vezes a mais, entendeu? Isso. Senão vai ter que trocar o powertrain do carro. Mas aí parece meio exagero, porque se for ver, quando ele fala nós só dirigimos, quando ele fala nós só dirigimos, são os americanos, tá? Em torno de 10 mil milhas, que dá 16 mil quilômetros por ano. Se a gente for dirigir nessa média aí do americano, demora 50 anos para acabar a vida útil de um carro elétrico. Você vai ter um carro, você vai comprar um carro elétrico e vai dirigir por 50 anos. Você conhece algum lugar no mundo que o cara compra um carro e dirige por 50 anos? Eu conheço algum. Assim. Fora da nossa. Tipo, tá fora da nossa realidade, sabe? Da nossa conversa de economia. Tá, tipo, muito fora. Mas por quê? Só acontece por causa do regime econômico, do regime governamental. Porque no restante do mundo, Portugal, você tem carro com mais de 50 anos, é carro de historiador, carro clássico. Agora lá, que é um país também que funciona no regime comunista, a Tesla já entrou. Não, mas assim, ó, essa comparação que ele tá falando, a gente não tá falando assim, você tem um carro, porque meu pai tem os carros velhos lá dele, mas não dirige. Clássico, isso é clássico, pelo amor de Deus. Tá, mas o ponto é assim, esse carro elétrico, ele é tão bom, mas tão bom que parece meio que exagero, assim, pro uso individual, né? Sim. Então, talvez não pareça ter um benefício tão grande do ponto de vista de disrupção tecnológica, que a gente está discutindo aqui. Mas se você for pensar em frotas, que é o que você falou dos caminhões, as frotas dirigem esse tanto aí, a ponto de consumir um carro elétrico. Sim, isso então sim. Faz sentido econômico para uma frota ter um carro elétrico. Talvez com certeza. Não faça muito sentido para um indivíduo, apesar de o carro ser mais barato, dar mais manutenção, ele é mais barato hoje em dia, a gente vai falar disso mais para frente. Mas para uma frota faz muito sentido econômico, muito sentido econômico. Tanto é que, eu botei aqui embaixo, depois eu vou falar na sequência. Agora, tendo isso em mente, pensando na compra de um carro, lembra que isso era uma previsão 2014, nós estamos falando do livro dele que saiu em 2014. Um carro, a previsão dele, um custo de um carro elétrico. Para um carro elétrico que tem 320 km de range, que é o que ele estuda, e é o que ele fala que é o que faz sentido para uma pessoa ter, tá? Menos que isso, não faz muito sentido. Sim. 2018, a previsão é que ele fosse custar $35 mil. Tá? Em 2020, $34 mil, que é a média dos carros a combustão interna nos Estados Unidos. Ou seja, a partir de 2020, seria mais barato ter um carro elétrico do que uma combustão. Um carro a combustão comprar, né? Comprar, não ter. Comprar. E a partir de 2025, sem subsídios, a previsão dele é de carros elétricos seriam $12,5 mil, tá? $2.500, sem subsídios. Né? Ou seja, a partir de 2025, ou até um pouco antes, todos os novos carros serão elétricos. E aí ele fala que ônibus, caminhões, carros todos serão elétricos, porque vai ser muito mais barato. Lembrando que carro elétrico é uma tecnologia e tem aquela questão da curva de preços de tecnologia, né? Tá, para exemplificar isso, só alguns fatos que aconteceram. A Amazon já mandou o pedido, isso aí já é a data da apresentação, que é 2020. A Amazon já tinha colocado o pedido para uma empresa chamada Rivian de 100 mil vans elétricos. 100 mil vans elétricos, é muito. É que a gente olha esses números, não faz sentido. Mas eu não sei, se valeria a pena até fazer um estudo de quantos quilômetros ocuparia uma estrada com 100 mil vans uma atrás da outra, assim, só para a gente ter noção de quantos são. E elas serão entregues entre 2021 agora, né, e 2024. Então, o mais legal, outros pontos que aí a gente começa a pirar nisso aí. Outras vantagens do carro elétrico. Ele pode ser pensando que a sua casa é solar e tá ligado, sei lá, num banco de bateria, um carro desse pode ser um backup para sua casa, que ele pode durar 2 dias de consumo de uma casa média nos Estados Unidos. Isso é muito legal, pensar assim na interligação do carro como um banco de bateria.
Já é tangível essa tecnologia. A E Honda já outro tem no dado que Japão. e outro dado que ele deu só para chutar, assim, só para aquele dado para os caras, para o pessoal fazer, carros elétricos poderiam armazenar 71% da demanda elétrica diária do Canadá. Ou seja, se todo mundo tivesse carro elétrico no Canadá, dava para suprir 70% do país com armazenamento dos carros elétricos. Eu só trouxe esse porque achei interessante, mas não. Ou seja, numa corrida de estoque car de carro elétrico, você já tem energia para o país inteiro. Tipo, basicamente isso. Beleza, mas o que fica do carro elétrico? O carro elétrico, ele, pela apresentação, ele já é mais barato. Tá? Ele vai ser muito mais barato e ele é muito melhor do ponto de vista econômico. Tá? Não, aí, se entrar na questão técnica, vai ter os caras que defendem, os que não defendem. Eu prefiro muito mais carro elétrico, bem claro sobre Eu isso. também. Mas questão econômica, assim, já são os dados que acontecem, tá? Não tem O único que vai contra a evolução do carro para elétrico é a indústria petrolífera, só. Porque de resto, tipo, todo mundo é a favor. Se a gente continuar aqui o podcast, tem uma má notícia para a indústria petrolífera. Veículos autônomos. Ah, e lembra que o carro elétrico faz muito sentido para frotas, hein? Que é o que agora vai pegar. Veículos autônomos, tá? Quantas corporações você acha que tem que estão trabalhando em veículos autônomos? Trabalhando em nível laboratorial ou já estão utilizando nas ruas? Estão desenvolvendo, querem criar a própria tecnologia de veículos autônomos. Google, Apple, DHL e Amazon. Acertei alguma? Ou estou no número muito longe? Não, Google tá. Apple tá. DHL. Nessa lista aqui que ele mostrou. E a Amazon também não tá nessa lista. Não? Não, mas olha, é o seguinte, eu vou mostrar aqui a imagem. Olha os logos aí. Mas eu não quero assim, ele fala que são 44 corporações trabalhando, tá? Mas eu quero chamar atenção para as empresas que estão trabalhando nisso. Você tem lá Mercedes-Benz, Tata, que já são do ramo. Honda, que já são do ramo de automobilística. Mas olha empresas aqui, por exemplo, Bosch é serviço, né? Ela não monta carro. Não. Apple é empresa de computador. Volta ali. Valeo é de algum serviço, é digital também. Uber. Bom, Uber também. Samsung, o que a Samsung está fazendo desenvolvendo carro? Tecnologia de inteligência. Intel, o que a Intel está fazendo desenvolvendo carro? Chip, processador. Então, aí que é o ponto. Qual que é o seguinte? O que é um carro elétrico? Uma pergunta? Um carro autônomo é um carro que faz tudo sozinho. Você só entra nele e ele faz tudo sozinho para você. Outro jeito de falar, ele é um computador sobre rodas. Exatamente. É um computador sobre rodas, é isso. Você não toma decisão nenhuma. Então, na verdade, o desenvolvimento de um carro autônomo é o desenvolvimento de um computador, de um sistema operacional. Entendeu? Sim. Quem desenvolver o sistema operacional certo vai levar esse mercado. Então, os caras estão muito, muito em cima disso aí. Tá todo mundo correndo atrás. Uma coisa legal, por exemplo, direto a gente vê notícia de e o Tesla autônomo bateu e causou não sei o que lá dano, não sei o que lá. E aí o que acontece? A mídia gosta de fazer isso aí para chamar atenção do problema do carro elétrico, do carro autônomo. Mas eles não fazem o contrário, eles não divulgam o quanto deixou de acontecer acidente. Tá? Pelo estudo lá da Tesla Autopilot, ele é 6,4 vezes mais seguro do que um motorista humano. Tá? O Autopilot já rodou 3,7 milhões de milhas. Não, desculpa. Ele precisa de o índice é 3,7 milhões de milhas por colisão. Tá? E ele já viajou 1 bilhão de milhas. Então ele tem dado pra caramba pra chegar nessa conclusão. Tá? E outra, não, deixa eu falar antes. A média nos Estados Unidos é 479 mil milhas por colisão. Então, ó, é 3.070 mil milhas por colisão de um carro autônomo contra 479 mil milhas por colisão. É muita diferença. E o carro autônomo melhora com o tempo. Ele vai pegando mais dados, os sensores vão melhorando, a inteligência vai melhorando. Ou seja, esse índice 6,4% mais seguro só vai aumentar. Só aumentar. E aí aquela questão lá das notícias, né? De quanto salva, seriam 900 mil vidas salvas por ano no mundo. Só por adotar os carros autônomos.
A gente até outro dia, o João, a gente comentou que no Brasil não funcionaria o autopilot da Tesla, porque tem as particularidades. Então a gente está generalizando no mundo aqui, mas pensando que ele funcionaria de forma igual. Mas o que acontece? Hoje ele tá projetado, né, para o trânsito americano, porque é lá que vai começar o mercado, é lá onde eles vão ganhar o dinheiro. Para que eles vão investir no Brasil se eles não vão ganhar o dinheiro aqui? Mas uma hora vai vir para o Brasil, e a hora que vier para o Brasil, eles vão ajeitar o negócio para funcionar para o Brasil, entendeu? Então é aquela questão, é tecnologia, desenvolvimento tecnológico, vai depender de tempo e investimento. Hoje a tecnologia de veículos semi-autônomos já salvam vidas pra caramba. Tipo, já tem uma redução de mortes absurda, principalmente no transporte de cargas. Então, se você pega aí a quantidade de motoristas de caminhão que não morreu porque o caminhão tinha uma inteligência, cara, assim, é inacreditável. Quem é leigo do assunto não acredita. Imagina quando for 100% autônomo. É legal que um motorista humano é proibido falar no celular, mandar mensagem quando está dirigindo. Um computador Exatamente. Não, tranquilo, pode falar no celular, pode dirigir, não tem problema nenhum. Exatamente. Poder computacional, a gente está falando do computador sobre rodas, né? Poder computacional. Em 2000, a Sandia National Labs fez o primeiro computador de 1 teraflops. Teraflops é uma unidade de cálculos de um computador, é uma unidade para ver o poder computacional. Ele tinha 150 metros quadrados, ele consumia 850 kW de potência e custou 46 milhões de dólares. Em 2016, a NVIDIA anunciou uma placa lá de processamento de 8 teraflops. É uma placa de computador desse tamanho, assim. Em vez de um andar inteiro de um prédio, era uma placa desse tamanho. Né? E em vez de 850 kW de potência, ela consumia 250 watts. Ao preço de 600 dólares contra os 46 milhões de dólares. Então esse é o poder da curva das tecnologias, né? Da curva de custo das tecnologias. Tá? Agora eu não sei se é NVIDIA, agora tem uma placa que está sendo desenvolvida que é a Drive AGX Pegasus. Ela é de 320 teraflops. Nossa. E assim, para ver o poder computacional que pode ser embarcado num carro, né? E aí 25 companhias que estão desenvolvendo veículos autônomos nível 5. Porque tem os níveis lá acho que de inteligência para veículos autônomos. 25 companhias já chegaram nisso aí. Então, pensando nisso aí, tem tanta gente trabalhando, o poder computacional tá tão alto, que se for parar para ver, não vai ser só carro que vai ser autônomo. Tudo que tiver roda vai ser autônomo. Entregador de correspondência, de encomenda autônomo. Policial que o João falou que vai abordar ele lá no céu, nos helicópteros. Não vou andar com o carro rebaixado. Não vou voar com o carro rebaixado. Cara, tudo que tiver roda, tudo que vai ser autônomo. Para você ter uma ideia, no nível que tá avançado isso aí, a Scania e a Volvo, que são as duas maiores produtoras de caminhão do mundo, já tem modelos autônomos, e a Scania já opera nas minas dos países mais gelados com esses caminhões, tipo, em condições extremas, onde a temperatura é abaixo do zero, os caminhões estão funcionando a todo vapor. E isso com as máquinas já de extração de terra pilotadas à distância. Então, tipo assim, já tá rodando, entendeu? Na Europa, principalmente. Os caras já estão rodando caminhão autônomo, já tem 2 anos. Vamos lá, só recapitulando, a gente falou das baterias, a gente falou dos veículos elétricos, veículos autônomos, e o próximo passo é a disrupção no transporte. Então a gente falou 3 tecnologias, agora a gente vai falar de um modelo de negócio, tá? O que ele classificou como essa disrupção no transporte? Que a convergência, lembra quando a gente falou da disrupção, que ela nada mais é do que a convergência de várias tecnologias que chegaram num ponto ao mesmo tempo e permitiram dar um salto em alguma coisa. Sim. Nesse caso, é isso aí. É a convergência entre os autônomos, on-demand, em veículos elétricos. Então, juntando essas 3 coisas, é o que ele chama de Transport as a Service. Tem um termo bem famoso que é que os softwares que a gente tem as assinaturas na nuvem, que é o SaaS, né? Software as a Service. Então, esse termo é Transport as a Service. Na verdade, as pessoas... O que ele quer dizer com isso? As pessoas não vão mais ser donas de carros, elas vão simplesmente
chamar o serviço de carro. Tá? Como é o Uber hoje, por exemplo. Muita gente na cidade de São Paulo, eu inclusive quando morava lá, eu não tinha carro. Eu usava Uber, eu usava transporte público, que não fazia sentido eu ter um carro. Tá? Mas não é a realidade de todo mundo. Tá? Mas muita gente que eu conheço, vendeu carro por causa disso. Por Eu tô usar... seguindo essa mesma filosofia e falar pra você. Tô preferindo ir nas visitas de Uber do que de carro. Eu tô falando sério, cara. Acaba economizando, né? Sim, muito. E assim, encheção de saco. Não, Você sabe como que é dirigir em São Paulo, né? Você sabe. Não, Imagina... e o ponto eu falei economizando, e o ponto é ser economizando. Você vai ver aqui do estudo Exatamente. dele, dados, a questão da economia. Que aqui a gente não pode usar esse exemplo no Brasil ainda mais, porque no Brasil o carro é um item de status, né? Nos mercados estrangeiros é um serviço. Não, mas vai continuar sendo, mesmo lá fora. Mas o ponto nem é esse. Quer ver? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Um carro, lá em média nos Estados Unidos, se usa 4% do tempo, tá? Ou seja, pegar todos os carros e for fazer a média, 96% do tempo um carro ele fica estacionado. Cara, se você tem uma empresa que tem um maquinário 96% estacionado, você fica desesperado. Então, sabe, a mesma coisa. Como que uma máquina fica 96% do tempo estacionado? Tá? E a junção do ride hailing, que é o transporte on demand, certo? O modelo de negócio do transporte on demand, que é o que o Uber, por exemplo. A tecnologia do veículo elétrico e a tecnologia do veículo autônomo, tá? Só adotando isso aí, na previsão dele, nos estudos dele, ele aumenta em 10 vezes o uso, tá? Ou seja, um carro, em vez de ele ficar parado 96% do tempo, ao invés de ele ser usado 4% do tempo, ele vai ser usado 40% do tempo. Isso, lembra que a gente comentou lá atrás que faz sentido para frotas, né? Faz sentido para frotas, tá? Não é que um veículo, por ser de uma pessoa, ele vai passar a ser dirigido 40% do tempo. Não. É frota com carros elétricos e carros autônomos, tá? Ah, mas aí precisa ser uma empresa para fazer isso, e qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte, vamos lá. Aí o estudo dele é o seguinte, assumindo que os reguladores aprovem os veículos autônomos em 2021 nos Estados Unidos, que tem esse ponto também. Tá? Pode ser que toda essa previsão dele, essa conclusão desse estudo, não aconteça porque depende desse evento exclusivo. Tá? Mas o custo por quilômetro de um TaaS, lembra que TaaS agora é Transport as a Service, tá? É até 10 vezes menor do que o carro que a pessoa já tem. Duas coisas para chamar atenção. Lembra dos 10 vezes menor? Que era o gatilho. Os dois indicados. O gatilho que ele falou assim, 10 vezes menor em custo é uma disrupção, tá? E eu falei que é 10 vezes menor do que o carro que a pessoa já tem. Não é comprar um novo, é o já tem. Você ter um carro vai ser mais, para um americano, se for regulado e as frotas começarem a investir, provavelmente vão investir em carros elétricos autônomos, vai ser 10 vezes mais barato você andar com um carro de um Uber autônomo do que uma quilometragem no carro que você já tem. Não é que você comprar um carro, é o carro que você já tem. É uma métrica em cima de um... Já tem, não, vamos falar o americano já tem, tá? E é uma métrica... Não, a pergunta é, e volta aquilo que você falou. Você prefere gastar 55 mil dólares. Não, 55 mil dólares no seu carro nos próximos 5 anos ou pagar uma assinatura mensal de 100 dólares? Essa vai ser a escolha. E daquilo que você falou do item de luxo, não sei o que lá, vai ter cara que vai escolher. Sim. Inclusive na previsão dele, assim, não é que os carros vão acabar. Não é que as pessoas vão deixar de ter carro. Vai ter gente que vai escolher. E vai ter gente que não vai fazer sentido isso também. A filosofia vai mudar muito. Aqui no Brasil mesmo... Pessoas que moram mais no interior, assim, não faz sentido. Não vai ter essa condição. Então, as pessoas vão continuar tendo carro. Sim. Mas é que, no geral, na economia, na sociedade, vai fazer mais sentido um serviço desse operar e vai mudar drasticamente. Lembra aquela curva lá que a gente falou lá no outro episódio? Demorou 20 anos para ser substituído os cavalos para entrar os carros? Então, é essa substituição que vai acontecer. Tá? E ainda tem gente que anda a cavalo.
entendeu? Só que, não sei se você já viu aquela historinha que o pessoal fala assim, que antigamente carro era coisa de rico e hoje coisa de rico é cavalo. Não sei se você já viu essa historinha. Tipo, é muito isso, é muito real isso. Cavalo vale mais que os carros de hoje. Exatamente. Bom, aí é aquilo que eu falei lá, toda vez que teve uma melhoria de 10 vezes no custo, teve uma disrupção. E aí é legal que ele comenta isso aí, ele fala assim, e é interessante que desde que eu estudo isso, eu observei que isso aconteceu nos últimos 10 mil anos de história. Então o cara é bem enfático quanto a esse ponto. Ele fala assim, isso aí vai acontecer e vai mudar muito a nossa vida, tá? Então, o que ele acha? Que por volta de 2030, 95% dos passageiros serão milhas e das milhas, né, rodadas serão em transporte as a service, tá? Qual que é a consequência disso? Diminuição de 70% de novos veículos dos Estados Unidos. Então a indústria automobilística vai sofrer. A frota dos Estados Unidos vai diminuir em 80%, então vai ter 80% menos carros nas mãos das pessoas. Lembra, ainda tem 20% de pessoas com carros. Tá? Sim. E não é pouco não, é bastante. Vamos considerar que é a turma, assim, do interior. Porque em grandes metrópoles, tipo, já é claro que vai ser substituído. Uma coisa que a gente pesa muito por ter criança pequena, hoje em dia. Exatamente. A gente carro porque vai que dar uma emergência, tem que sair correndo e levar, entendeu? E a gente não citou aqui os modelos de aluguéis mensal do carro. Então, assim, outro assunto. Ó, ele fala que a economia doméstica vai ser de 5,6 mil por ano no bolso a mais de uma pessoa. Então, o impacto de uma pessoa ter 5.600 dólares a mais por ano para gastar, cada pessoa. Aí é legal, 80% na diminuição de energia. Quando eu falo energia, entra lá o negócio do petróleo. Lá. O consumidor. 90% na diminuição do gás carbônico. Melhora no ar, acidentes. Isso é muito bom. E de 80% a 90% estacionamentos inúteis, ou seja, vai ter uma área gigantesca. Ele até fez um estudo lá para a cidade de Los Angeles, se isso aí acontecer o cenário dele, caberia 3 São Franciscos dentro da cidade de Los Angeles, só de espaço de estacionamento que vai ficar vago. Aí nossa, imagina... O que dá para fazer de parque, o que dá para fazer de coisa, de entretenimento. É isso que eu ia falar. Como o uso da cidade vai mudar. Como se catasse metade dos estacionamentos que tem em São Paulo e colocasse parque, cara, já ia ser maravilhoso. Porque em São Paulo é tipo estacionamento e outlet. Então essa é a visão do Tony Seba. E assim, ele é muito enfático nas apresentações, que ele fala assim, não é que eu quero ser um vidente, né? São os fatos que já estão acontecendo, os dados estão aí. Eles só estão acompanhando, meio que inevitável. Ele está expondo, né? E essas 4 tecnologias, então, bateria, carro elétrico, carro autônomo e o TaaS, Transport as a Service, para falar da disrupção do transporte. Aí faltou uma, que é a disrupção solar, que é a questão da energia. Tá? A gente já teve lá um episódio sobre energia solar, a gente entrou mais a fundo como ela funciona, agora é um panorama mais econômico futurista aqui. Tá, lembrando que o painel fotovoltaico é uma tecnologia, então ela está dentro daquela curva de custos decrescentes, tá? Enquanto todas as outras formas de energia que são exploradas, elas têm custos ascendentes, porque o petróleo mais barato já foi extraído, a usina hidrelétrica mais barata de construir já foi feita, então não tem como baratear isso aí. Solar fotovoltaico de 2019 cresceu 466 vezes, ou seja, 38% ao ano. Então a curva exponencial disso aí é um absurdo mesmo. Aí a pergunta dele é assim, dá para crescer assim? Porque uma coisa é que cresceu de um pouquinho até um muito, né? Dá para crescer assim? Tá. Geralmente o crescimento ele é diretamente proporcional ao preço que é praticado nos leilões de energia, né? Como é que funciona mais ou menos um leilão de energia? Pelo menos no Brasil, lá fora tem umas particularidades. A empresa de pesquisa energética, que é a responsável por fazer a previsão de demanda do Brasil, faz lá as contas e vê que o Brasil vai precisar de uma potência X. E aí manda para... Quem que faz o leilão agora? ANEEL? Acho que é a ANEEL que faz os leilões. Eu acho que e aí a ANEEL tem a responsabilidade de fazer os leilões. O que acontece? Os investidores, os empreendedores que querem vender leilão para um sistema de energia, eles têm que entrar com um preço, né? Sei lá, X reais, centavos por quilowatt-hora. Na verdade é reais, no Brasil se faz reais por megawatt-hora. E aí quem é mais barato ganha o leilão. Então ele tem essa obrigação de fornecimento, ou ele pode ser
uma usina de reserva, que ela só entra quando em momentos de pico que necessitar, tá? E é pago por isso, tá? A usina ficar lá parada e a gente está pagando para essa usina ficar parada. Então, esse é um indicador de quanto o solar pode assumir do mercado, é o preço dele por quilowatt-hora. Em 2016, no Peru, foi vendido a 26 centavos o quilowatt-hora. Em 2016, no Chile, foi vendido a 15 centavos o quilowatt-hora. Em 2017, no Chile, isso aí é só para solar, fotovoltaico, foi vendido a 11 centavos o quilowatt-hora. Então está caindo o preço. Só para a gente ter uma noção, o último leilão foi um leilão A1, significa que em um ano eles têm que começar a fornecer. O preço teto, o máximo que o leilão estava disponível a pagar no Brasil, eu tô falando, era 16 centavos o quilowatt-hora, tá? E o preço médio do leilão foi 14 centavos o quilowatt-hora de quem ganhou. Então, ó, por exemplo, no Chile, se esse leilão fosse feito no Chile, o preço médio teria sido mais barato, 11 centavos, e teria sido tudo solar. Das outras fontes. Então, é para aí que está meio que caminhando, tá? Então, e lembra que a cada ano, por ser uma tecnologia, o custo tende a... O custo dela vem diminuir. Então, nós estamos aqui na página 8, beleza. Nos Estados Unidos, então voltamos a falar dos Estados Unidos. A utility de solar fotovoltaica é mais barato, hoje já é mais barato do que gás, carvão e nuclear. Já é mais barato. O solar, ele está rodando por volta de centavos ali, de 13,5 a 16,2 o quilowatt-hora. A eólica de 10,8 a 13,5, está até mais barato. É verdade, porque no livro ele falava mais de solar, mas ele fez uma atualização para essa apresentação que a eólica entra forte como competitivo, tá? E a bateria é de 2,7 a 4,1 kWh de armazenamento, mais 4 horas só de fornecimento, porque a bateria não gera energia, né? Ela só armazena e passa. Só armazena. É muito mais barato, tá? E só para ver o leilão no Brasil foi 14,2 o kWh. 14,2 centavos o kWh. O lance é, ele mostra um gráfico ali. Esse gráfico eu queria achar. Quero ver se eu consigo achar aqui. Ele mostra um gráfico do índice que mede o índice que mede os ativos, as empresas listadas na Bolsa de Nova York que são relacionadas ao carvão. Eles caíram 99% o valor de mercado num período aí que acaba nessa época. Então, assim, destruiu a indústria do carvão. Tá aqui, eu até anotei. Desde 2008, o valor de mercado da indústria do carvão caiu 99%. Acabou com a indústria do carvão. E aí, isso a gente estava falando de usinas centralizadas para entrar nos leilões dos países, né? Pensando em rooftop, que é aqueles que ficam no telhado, na China, em 344 cidades. E principalmente, né, na China, em 344 cidades que ele cita. Em outros locais no mundo, o solar fotovoltaico no telhado para comércio e indústria já é mais barato do que ter rede elétrica conectada. Ou seja, o off-grid está sendo mais barato do que você... Ou seja, você vai lá e pede para a concessionária, desliga aí sua rede elétrica que está muito caro. É isso. Cacete, cara. E isso é um ponto sem retorno. Por quê? O custo do solar mais o armazenamento, que é geração na demanda, é menor que os custos... não, assim, é o seguinte. Qual vai ser o momento em que não tem mais volta isso aí? Vai acabar a rede elétrica? Não vai acabar, mas assim, quando a gente fala vai acabar, é meio exagerado, mas na verdade assim, ela vai ser, não vai ser mais mainstream, vai ser uma aplicação à parte por um motivo qualquer, assim, um motivo muito específico. Mas o ponto sem retorno é quando o custo de gerar o solar, mais o armazenamento, ou seja, tem aquele power bank da Tesla lá na sua casa, que é a tal da geração na demanda, é menor do que os custos de transmissão. Tá? E o interessante é que Califórnia, Austrália e outros lugares já estão nesse ponto. Então, assim, não é que é futuro, já está acontecendo. É presente. Já está acontecendo. Não é suposição mais, né? Se você ir atrás, você já vê. E aí aquela história, não é que é uma transição de energia. Quando eu estava fazendo o mestrado, falava muito da economia do hidrogênio. Tá? A economia do hidrogênio seria uma transição da energia do petróleo para uma economia baseada em hidrogênio. Isso é uma transição de energia. Nesse caso, é uma disrupção tecnológica, sim. Não é que
tá mudando para uma outra forma. Não, é um negócio que tá entrando que vai arrebentar tudo. Não é um negócio gradual. Ele vai arrebentar. E ele termina a apresentação dizendo o seguinte, ó. Vai acontecer, apesar de governos, e não por causa de governos. Isso vai acontecer puramente por questões econômicas. Não é por gosto, não é por incentivo de ninguém. Então, depois de quase uma hora aqui falando das ideias do cara, assim, eu fiquei muito, muito impressionado com a apresentação dele. Assim, é que pega muito no meu emocional, porque são coisas que eu gostava de fazer desde o começo. Então, eu tenho o viés de... Tem um viés na psicologia que é o viés de aceitação, eu não lembro agora o termo, de confirmação. Porque, na verdade, assim, como é uma coisa que eu quero que aconteça, eu só vou ver dados que vão corroborar com a minha tese de que vai acontecer. Mas é muito legal. Eu vou abraçar esse viés de confirmação com o maior prazer. O que você achou de tudo isso aí, João? Assim, eu só vou. Eu sou entusiasta pra caramba da tecnologia de tudo que tá acontecendo. Só que, sabe quando você não consegue ver muito além ainda? Eu sou mais novo que você, então, tipo, você já viu muito mais coisa que eu. Pra você é mais fácil, mais aceitável. Eu não consigo ver ainda tudo isso acontecendo. Ainda mais no Brasil, entendeu? E eu não tenho uma visão de fora do Brasil. Você já teve uma experiência externa. Então, o legal é falar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, eu queria chegar nesse ponto. É sempre a visão americana. Os caras lá, eles são muito sim, mais avançados que a gente, de fato. com certeza. De tecnologia, tem gente que vai concordar? Não, tô falando de tecnologia. A gente é colônia, pra falar a verdade, a gente é colônia. Os produtos que a gente exporta são os mesmos há 500 anos. Então, demora um tempo. Mas, por exemplo, hoje todo mundo tem smartphone na mão. Essas coisas Sim, chegam. Essas sim. coisas chegam. Porque é muito forte. Mas a gente vai demorar pra ver isso aí, sim. Vai demorar muito pra ver. A gente vai ter problema. É o que ele falou no final. Apesar dos governos, isso vai acontecer. Eu acho que solar e eólica vai acontecer apesar dos governos. Só que os governos vão atrapalhar bastante ainda no caminho. Então vai Tudo demorar que um eles pouco puderem mais. fazer para atrapalhar, eles vão fazer. Carro elétrico vai acontecer no Brasil, mas vai ser atrapalhado, porque tem o lobby da indústria, das montadoras, tem um monte de coisa. Sim, petrolífera, tem todo mundo. Então, mas como a onda vai ser tão forte que eles não vão conseguir se proteger contra isso, eles vão durar um pouco tempo a mais, mas vai ser muito forte, assim, para poder segurar. E o duro é que, assim, não vai ser tecnologia nossa, né? Vai ser tudo importado. Tudo, né? Não tem nada que o Brasil acho que faça aí, não. Não, Nem a única nem coisa. nem o lítio o Brasil tem. Não, nem lítio. Aliás, tem a matéria, mas não tem a tecnologia para processar, né? Nióbio, um monte de coisa. O Brasil tem uma coisa muito boa que os outros países não têm: fazenda solar. Tem Mas sol. a única coisa que é nacional é a terra, porque toda a tecnologia, tudo de fora. E aí, para terminar, assim, Isso aqui. só para não pensar que é muita utopia essa questão. Eu vou mais além. Eu vou ver se eu estudo, porque tem uns materiais mais novos, mais aprofundados de cada uma dessas tecnologias, e eu tava dando mexendo em algum deles, e ele falando assim que essa questão do solar vai ser tão forte, mas ser tão forte que vai ter até excesso de energia, entendeu? Vai gerar energia e vai ter excesso de energia. E eu não acho isso um absurdo. Por quê? Porque eu vejo mais ou menos isso na prática, que acontece. A gente instalou um sistema solar aqui, e ele foi calculado para uma demanda que por N motivos não aconteceu mais. Então a gente gera mais energia solar hoje do que a gente consegue consumir. Então, aqui na casa foi trocado chuveiro, voltou a ser chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um desperdício de energia elétrica. Tá? Eu tô querendo colocar... não, a gente cozinha em panela de pressão elétrica, eu esquento água em chaleira elétrica, eu faço tudo no elétrico, porque a gente tem um excesso de energia elétrica, a gente acumula os créditos, precisa gastar. Então, eu consigo, assim, sentir mais ou menos na pele um pouquinho do que pode ser esse mundo com excesso de energia elétrica vindo do solar e eólica. É mó legal. É mó legal mesmo. É um mundo de abundância muito legal. É que você vê as possibilidades, né? Você consegue ver onde tudo isso pode chegar. E carro elétrico, quem sabe a gente não monta o Fusca elétrico ainda, hein? Nossa, eu ia andar sem precisar andar de Fusca elétrica. Só para poder falar, é um Fusca elétrico.
Vamos ver, quem sabe a gente consegue botar isso em prática ainda. Não garanto, hein, gente? Não vem me cobrar depois. Seria uma coisa animal, cara. Um Fusca amarelo com o logo do Laboricômio do lado, assim, ó. E aí, João, explodiu a mente aí? Só vai explodir quando o ser humano parar de ser um povo monoplanetário. Eu tenho medo, mas ainda não fez assim ainda. Mas assim, é aquilo que eu te falei, eu não tenho. A cabeça não fez muito assim, porque a gente vê muito no mercado externo. Quando começar a chegar no Brasil e a gente sentir na pele do brasileiro, aí sim pode mudar meu pensamento. Porque de tudo que você falou, eu consigo ter uma noção, mas tipo, eu já sei que é fora do Brasil, entendeu? O Brasil tem todos esses atrasos aí que o governo faz, né, as indústrias clássicas fazem, então, tipo, não... Ah, beleza, tá no mundo, mas você sabe que não vai ter no Brasil a curto prazo, então meio que dá uma... Do mesmo jeito que dá um puta gás, você tem um desânimo. Ah, mas nós vamos ver isso aí, não se preocupa não. Não, eu ainda... Quem não vai ver, deixa eu ver. Eu sou confiante que a gente vai ver isso bastante ainda. Eu vou usufruir bastante disso aí. Com certeza, isso sim. Tá. Beleza, João. Bom, já deu mais de 1 hora aqui de... Mais de 1 hora de episódio. Ah, esse aí ficou denso aqui. Valeu, gente. Nem rodei aqui o Telegram, Laboricômio. Cadê? Eu tô meio dislexo. /Laboricômio, para entrar no nosso Telegram, ou segue a gente lá no Instagram, @Laboricômio. E bom, se você não segue aqui no YouTube e nos agregadores de podcast, aproveita aí e se junte-se aos loucos, malucos, os loucos por tecnologia. Falou, Até a próxima. Falou, Luciano. Até mais, gente. Valeu.